Você não tem cara de autista? Até porque autismo não tem cara. Mas eu diria que muitos autistas têm características tão específicas que causam estranhamento em quase todo mundo, menos entre nós, autistas. E para você que não me conhece, meu nome é Luna e eu fui diagnosticada tardiamente com autismo, TDAH, altas habilidades, superdotação, e eu estou aqui me desafiando a ser mais constante no YouTube. Você gosta de reflexões sobre viver sendo neurodivergente nesse mundo cheio de máscaras, talvez esse seja o seu lugar. Ser autista sem diagnóstico é como ser um cisne sendo criado por um pato. E essa é a analogia que mais descreve a minha vida. Muito antes do diagnóstico, eu já me sentia como um patinho feio. E para você que nunca leu o conto de Hans Christian Andersen, resumidamente é a história de um cisne que nasce em uma família de patos e cresce sendo comparado, julgado e estranhado por ser diferente em praticamente tudo: aparência, comportamento e comunicação. Então ele vive tentando entender o que há de errado nele, até que um belo dia ele escuta um som semelhante ao seu e, curioso, ele segue aquele som e encontra um lago cheio de cisnes. E pela primeira vez, ele percebe que ele não é defeituoso, só estava tentando sobreviver em um ambiente que ninguém se parecia com ele. Eu não sei você, caro amigo cisne, mas a minha vida ficou muito mais colorida depois que eu descobri que eu não estava sozinha neste lago. Mas eu também preciso ser sincero, o diagnóstico não trouxe só flores, porque passar por uma avaliação séria exige dinheiro, energia emocional, tempo e coragem. Principalmente quando você tem medo de médicos e ainda precisa encontrar um médico que você consiga confiar. E quando eu finalmente recebi o meu laudo, eu percebi que aquilo era muito mais importante para mim do que para os outros. Porque não demorou muito para eu começar a escutar frases como: Você não tem cara de autista. ou a minha preferida: Você não é bonita demais para ser autista? ai, ai. Sim, isso realmente acontece. E eu, que sou só um pouquinho impulsiva, precisava fazer um esforço heróico para não responder. Você também não parecia tão ignorante até abrir a boca? E sinceramente, você vai responder o que para uma pessoa dessa? Só que com o tempo eu percebi uma coisa desconfortável. A minha raiva não estava me curando, só estava me adoecendo mais. E foi aí que eu comecei a enxergar que o problema era muito maior do que comentários individuais. Afinal, quantas pessoas com deficiência física estudaram com você nos seus anos letivos? Comigo? Nenhuma. E quantos deficientes visuais? Eu também não estudei com nenhum. Deficientes auditivos? Eu mesma só tive uma colega com perda auditiva parcial. E até hoje eu lembro o quanto ela precisava se esforçar para parecer normal o suficiente e assim ser aceita. E eu sei, eu sou uma jovem idosa com quase 40 anos. E eu espero de coração que as escolas estejam mais inclusivas hoje. Mas o que a gente está querendo? Até pouco tempo atrás, tantas pessoas com neurodivergência e outros deficientes simplesmente eram excluídos, escondidos e invisibilizados socialmente. Então, como que alguém pode compreender algo que nunca lhe foi ensinado a enxergar? E eu sei que isso não justifica ignorância, mas me ajudou a parar de transformar cada comentário em uma guerra pessoal, porque com o tempo eu percebi outra coisa. Às vezes uma frase machuca tanto porque ela encosta em feridas mais antigas do que aquela situação. Não é só sobre esses comentários infelizes, é sobre todas as vezes que você foi chamado de exagerado, estranho, sensível ou insensível demais, difícil, intenso, errado. E talvez seja justamente por isso que tantos de nós passam anos tentando convencer o mundo de que merecem existir do jeito que são. Mas ultimamente eu tenho pensado diferente. Talvez eu não precise convencer todo mundo, talvez eu só precise parar de abandonar a mim mesma para caber em lugares
que nunca foram feitos para cisnes. Então, se você passou a vida inteira se sentindo deslocado, talvez você não seja um pato com defeito. Talvez você só tenha encontrado o lago errado. Eros, não, você tá de zoeira com a minha cara que você vai fazer isso agora.